ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Hoje quero falar sobre o vento da transformação. Só para você entender algo que eu quero compartilhar com você, porque talvez nós não estejamos compreendendo o que está sendo dito aqui. Para que nós possamos viver uma promessa de Deus, é necessário esses ventos soprarem sobre a nossa vida. A nação de Israel, o povo de Judá, está vivendo um exílio, e há uma falta de expectativa e de esperança muito grande a respeito das promessas de Deus. O profeta Ezequiel é levantado por Deus para ministrar para esta nação que não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa. Mas então Deus dá uma visão simbólica para o profeta Ezequiel. Esta visão é simbólica. Simbólica porque simboliza a situação de Israel. A desgraça em Israel era nos âmbitos econômicos, sociais, espirituais. Em todos os aspectos, esta nação estava vivendo crise. Mas então Deus levanta Ezequiel, dá-lhe uma visão e mostra a situação que Israel estava, e faz uma proposta para Ezequiel, uma proposta de ação, fé e coragem, dizendo: Ezequiel, profetiza sobre esses ossos. E quando Ezequiel profetiza, nasce nervos sobre os ossos. Aí Deus ordena de novo a Ezequiel, dizendo: Ezequiel, profetiza sobre esses nervos agora, para que haja carne, e carne sobre os ossos, com nervos agora. Aí agora vem mais uma vez a voz de Deus e profetiza Ezequiel sobre esses ossos, para que haja pele, e houve pele. Os corpos agora estavam ali, todos amontoados. E eu não sei você, mas para mim talvez a cena de ver corpos amontoados, eu disse aqui isso aqui na quinta-feira, talvez fosse muito mais feia, mais horrível do que a cena de ver ossos. É verdade ou não é? A cena inicial de Ezequiel é uma cena de ossos, falta de esperança, expectativa, não havia nenhuma. Mas a cena que ele está vendo agora é muito pior, porque agora tem corpos amontoados uns sobre os outros. E eu analisando hoje durante a tarde, estudando um pouco, e eu comecei a entender uma coisa muito importante, que aquela cena incomoda Ezequiel mais do que a primeira cena, que é a cena dos ossos sequíssimos. Por quê, pastor? Porque ossos não têm mau cheiro, mas corpos sim. Ossos talvez não nos impressionam tanto quanto corpos amontoados. Ezequiel agora está vendo a cena, ao mesmo tempo que ele está vislumbrando o milagre. Ezequiel está desesperado com a cena, porque ele percebe que agora algo precisava ser feito para que aquela visão terminasse ou Deus completasse a obra. O povo está em exílio na Babilônia, e agora eles estão para lá do meio do exílio mais de 35, 40 anos. A cena agora favorece o povo de Israel e de Judá, dizendo: está chegando perto do momento em que vocês viverão a promessa do Senhor, a promessa de resgate, a promessa em que haverá restauração sobre a nação. O Salmo de número 126 é um salmo escrito no momento em que a nação é liberta. O Salmo de número 126 diz: estávamos como os que sonham, quando o Senhor nos tirou do cativeiro. Por que eles dizem estávamos como os que sonham? Porque havia restituído a esperança, a expectativa, outra vez, depois de Deus levantar um profeta, outro, Jeremias já havia profetizado para esse povo, mas Jeremias já havia morrido, e a promessa ainda não havia sido cumprida.
Mas quando Ezequiel tem essa visão, Ezequiel muda a forma de ministrar a mensagem, porque Ezequiel estava desmotivado para transmitir a mensagem de Deus para este povo. Um povo que não dava ouvido mais, um povo que não acreditava mais, desmotivou o profeta. Aí a Bíblia Sagrada diz então que Deus dá uma visão para que Ezequiel, e preste atenção que esta visão não é uma visão específica para Israel, é uma visão específica para Ezequiel. Porque era Ezequiel que estava desmotivado de ministrar para aquele povo, que não queria mais ouvir, que não cria mais, que não dava mais atenção para as profecias. E aí Deus agora mostra para Ezequiel algo tão extraordinário, que Ezequiel se levanta agora e diz: eu creio, Senhor, nas tuas promessas, porque esta visão foi tão nítida, foi tão real, a profecia que o Senhor deu através desta visão. Eu falei na quinta-feira sobre o vento da restauração, e hoje eu quero falar sobre o vento da transformação. Olhe para mim para você entender. Se você está raciocinando comigo, você vai perceber que um é ação de outro. Eu vou falar domingo sobre o vento da vida, sobre o terceiro e o quarto vento aqui. Segura aí para você entender. Só há transformação quando há restauração. Eu disse que restaurar é consertar algo que está quebrado, é construir aquilo que foi destruído, e nunca haverá transformação se não houver restauração. O segundo vento que eu quero falar nesta noite é o vento da transformação. Para que a promessa de Deus se cumpra em nossa vida, é necessário que nós vivamos o vento da transformação. Eu não sei se o que proibiu alguns irmãos de vir no culto hoje foi o fato da chuva. Eu acredito que não, porque teve gente que veio de a pé, outros vieram de moto se molhando. Ou o fato de eu ter falado o tema na quinta-feira. Eu acho que eu errei. Eu poderia não ter falado qual era o vento. Alguns disseram: o quê? Eu vou lá ouvir sobre transformação? Vou não. Mas eu louvo a Deus pela tua vida que entendeu e está aqui nesta noite para juntos adorarmos. O vento da transformação é necessário na nossa vida se quisermos viver as promessas de Deus na íntegra. Mas eu aprendo algo muito importante sobre transformação. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: não é do dia para a noite, é processo contínuo. Eu entendo através da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, texto conhecidíssimo, versículo de número 2, quando ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. E eu gosto das cartas de Paulo, e talvez se não fosse as cartas de Paulo, ouvi hoje o pastor Josué Brandão dizendo que se não fosse as cartas de Paulo, coitado dos seminários teológicos atuais, porque a forma em que o apóstolo Paulo escreve, a clareza com que ele usa a sua linguagem, a forma com que Paulo expressa as suas palavras, faz com que nós compreendamos de uma forma muito clara o que Deus está querendo para nós. E quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12 e o versículo 2 dizendo: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, sabe o que ele está dizendo para mim e para você? Vem aqui a primeira bomba para nós. Olha para quem está perto de você assim: transformação não é uma ação isolada do Espírito Santo. Diga: não é uma ação solitária do Espírito Santo. A partir de hoje nunca mais você vai orar: transforma-me, ó Espírito Santo. Porque eu disse que a linguagem de Paulo é clara, porque ele disse assim, ó: mas transformai-vos. Se você entende um pouquinho de português, já compreendeu tudo. Mas transformai-vos. Sabe que forma que Paulo poderia ter escrito?
E não vos conformeis com este mundo, e o Espírito de Deus vos transformará. Ele poderia ter escrito: e não vos conformeis com este mundo. E depois que vocês não aceitarem a não se conformar com este mundo, então Deus transformará a vida de vocês de uma vez por todas. Paulo poderia ter escrito numa linguagem talvez mais rebuscada: não vos conformeis com esse mundo, e subsequentemente vocês serão transformados. Você está me compreendendo? Mas ele escreveu: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformação não é uma ação isolada do Espírito Santo, é uma ação conjunta do Espírito Santo me fortalecendo para que eu possa diariamente mudar a minha forma de ser, a minha forma de pensar, a minha forma de falar e a minha forma de agir. Olha para mim, para você entender nesta noite. Há pessoas que se convencem muito fácil com palavras, e eu sou um camarada difícil de ser, irmão, convencido. Sabe por quê? Porque eu aprendi que a ação, a atitude é a última das que revela a verdadeira transformação de uma pessoa. É a última ação de alguém que já foi transformado. Se não há atitude, só há só palavras, é porque não foi colocado em prática ainda aquilo que Deus já nos fez entender pelo poder da sua palavra. Se prepara lá em nome de Jesus, porque Deus tem coisa quente para nós aqui. Vamos ler alguns textos aqui comigo, por favor. Vamos lá em 1 Pedro capítulo 1 versículo 14. Primeira epístola de Pedro capítulo 1 versículo de número 14. Vamos ler em nome de Jesus. Os irmãos ainda estão procurando? Então vou esperar. 1 Pedro capítulo 2 versículo de número 14, diz assim: como filhos não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Sabe o que é ignorância? É diferente de brutalidade. Ignorância é não saber e achar que eu sei. Ignorância é não entender e achar que eu entendo. Diferente de brutalidade. Ignorância é não ter conhecimento da causa. Olha o que Pedro está dizendo, é lindo. Como filhos obedientes, não vos conformando com os desejos, concupiscência é desejo, que antes havia em vossa ignorância, quando você não conhecia, quando você não tinha conhecimento, quando você era indouto acerca da palavra. Mas hoje que você conhece, a ação de Deus para você é: obedece, para que haja sobre a sua vida promessas diárias da parte de Deus. Oramana suriminianarai. Paulo diz: não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso. Eu preguei aqui a semana passada para os obreiros na reunião sobre os erros ministeriais de Sansão. Sabe por que o ministério de Sansão sucumbiu? Não deu certo, foi uma falência total. Porque a primeira coisa que Sansão fez depois que cresceu e foi abençoado por Deus, diz o texto, Juízes 13, versículo 24, e Sansão nasceu menino e ele cresceu, foi abençoado. Quando ele chega no momento em que está abençoado, ele parou de, os obreiros que estavam aqui, ele parou de. E aí quando nós paramos de ouvir, Dalírio, se prepare para a destruição, ela é iminente. Toda vez que nós paramos de ouvir, corremos um sério risco de sucumbir na nossa vida espiritual e ministerial.
Por isso que Pedro está dizendo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em sua ignorância. Sabe o que ele está dizendo? Obedeça, continue obedecendo, continue ouvindo, continue dando ouvindo a palavra de Deus. Por isso que João, no capítulo 8, versículo de número 39, diz: conheceis as Escrituras, para que tenhais nela a vida eterna. Sabe quem te leva para o céu? Não é a Assembleia de Deus, não é o pastor Anderson, não é o Valdomiro Santiago, não é o Malafaia, não é o R.R. Soares, não é a cristã, não é a palavra, é a palavra de Deus. Por isso que João diz: conheçais as Escrituras, para que tenhais nela. Olha aqui para mim que eu vou te explicar algo muito interessante sobre esse texto. A ideia de salvação é muito mal concebida em nossa mente, ou talvez mal ensinada, porque nós falamos que somos pentecostais, mas cremos em uma predestinação. Você sabia disso? Inconscientemente nós fomos ensinados que há predestinação, porque eu acredito que o momento que eu aceitei a Cristo, estou salvo. Olha para mim, a morte de Cristo no Calvário abriu uma porta que antes eu não tinha acesso. Mas para chegar na vida eterna, eu preciso me conduzir pela bússola, que é a palavra. Por isso que Jesus diz lá em João: conheçais as Escrituras, para que tenhais nela a vida. Sabe por que tem muitas pessoas que vêm para a igreja, permanecem na igreja, têm cargos ministeriais, vão tomar a Santa Ceia, vão passar 20 anos como Sansão, mas no final ainda corre um risco de perder a vida eterna? Por quê, pastor? Porque não se transformou pelo seu entender. Olha aqui para mim, para você entender. A ideia de Paulo ao dizer: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, é: aceite a palavra de Deus como regra para a tua vida. Se ela diz sim, é sim. Se ela diz não, é não. Se ela diz vai, vai. Se ela diz fica, fica. Se ela diz permanece, permanece. Porque somente fazendo isso nós herdaremos a vida eterna com Deus. Eu posso ler mais um texto com você? Vamos lá no texto de Colossenses, capítulo de número 3, Colossenses 3 e 10. Colossenses 3 e 10, rapidinho aí para nós aproveitarmos bem o tempo. Eu vou falar sobre as 3 bases da transformação. Todos acharam? Diz assim o texto: e vos vestistes do novo, que se para o segundo a imagem daquele que o criou. E vos vestiste do novo. Meu Deus, para o cadê a Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Para o segundo a imagem daquele que o... Olha aqui para mim, para você entender. Eu falei a semana passada que a primeira coisa que nós perdemos quando nascemos, semana passada não, quinta-feira, que nós perdemos quando nós nascemos, é a inocência, que é a imagem de Deus. É a primeira coisa que nós perdemos no nosso nascimento. Aí vamos na tenridade, entre 1 e 3 anos, começamos a perder a inocência. Começamos a perder a imagem de Deus que um dia fora colocada em nós. Agora a ideia aqui de Paulo aos Colossenses é esta, quer ver? E vos vestiste do novo, ou seja, voltem lá no começo de tudo, que se renova, ou seja, pastor, mas tudo que é novo envelhece, mas o texto está dizendo que se renova. Eu não preciso envelhecer diante da presença de Deus. Ouvi um testemunho certa feita,
de um obreiro que viu um novo convertido na igreja, e aquele irmão dava glória e aleluia, e no meio do culto ele falava em línguas. Terminou um culto, o presbítero desceu do púlpito, sabe daqueles presbíteros que fica 20 anos lá em cima sentado? Daquele. Aí ele desceu e falou assim: ei irmão, olha, deixa eu te dar uma notícia. Você sabia que há uns 20 anos atrás eu era assim também? Você vai ver, daqui a um tempo você não vai ter mais isso não, meu irmão, porque eu no começo da minha fé era assim também, era uma alegria, eu queria estar em todo o culto. O irmãozinho dá uma olhada para ele e diz assim: se for preciso eu aceito a Cristo toda semana, mas eu não quero ser igual você. O que Paulo está dizendo aqui para os colossenses é: e vos vestiste do novo que se renova. Hoje eu sou novo, amanhã eu vou ser velho na presença de Deus? Não, amanhã eu sou novo de novo, depois de amanhã eu sou novo outra vez, e daqui 20 anos eu posso ser novo de novo. Aleluia. Ninguém vai tirar a essência do Pai da minha vida. Meu Deus, Romana vai. Quantos podem ler comigo Efésios 4 e 23? Já vou entrar na mensagem, estou introduzindo aqui. Efésios 4 e 23. Posso? E vos renoveis no espírito do vosso eu vos renoveis no espírito do vosso, porque nos tornamos crentes dentro da igreja e ficamos muito tempo e vamos perdendo a essência do primeiro amor. Eu falei a semana passada, ou na quinta-feira, sobre o amor ágape, certo? Quando Jesus pergunta para Pedro: você me ama, Pedro? Ele diz: sim, tu sabes, eu amo. Agapau, amor platônico. Original grego, agapau ou agapau, amor platônico. É aquele que nós sentimos, Roberto, quando estamos namorando. Meu Deus do céu, quando a gente vê ela, ou quando ela vê ele, chega a sair estrelinha dos olhos. Agapau, amor platônico. Ágape, amor sacrificial. Esse é o verdadeiro amor. É aquele que se sacrifica, aquele que se coloca à disposição para continuar. Qual é o tipo de amor que você sente por Cristo, pelo Evangelho, pelo reino de Deus? Se Jesus perguntasse para você hoje, Silvana, como perguntou para Pedro: você me ama, Silvana? Nós responderíamos agapau ou responderíamos ágape? Eu amo o Senhor, estou disposto a me sacrificar para que este amor prevaleça sobre a minha vida. Você sabe por que tem muitas pessoas que não permanecem no amor ágape dentro da igreja? Porque ele está no culto todo dia, mas o sentido não é renovado, a mente não é renovada. Agora deixa eu te dar uma notícia aqui muito linda, que começa lá no texto que nós começamos a ler, Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, da vossa maneira de pensar, para que experimenteis. Agora vem a parte boa, são as promessas, Pedro, de Deus se cumprindo sobre a minha vida hoje, sobre a minha vida amanhã, sobre depois de amanhã. Mas para que experimenteis qual seja boa, qual seja perfeita e qual seja agradável vontade de Deus. Hoje eu permaneço no amor ágape, eu experimento a boa. Amanhã eu permaneço no amor ágape, eu experimento a perfeita. E daqui 20 anos, se eu permanecer no amor ágape, eu vou continuar experimentando a agradável vontade do Senhor sobre a minha vida. É por isso que precisa ter transformação. O vento do Espírito precisa transformar a nossa maneira de pensar, precisa transformar a nossa maneira de entender, para que possamos viver diariamente a ação do Espírito Santo em nosso meio. Agora repita comigo assim: mas não é uma ação isolada do Espírito, não é uma ação solitária do Espírito. Tem uma parceria aqui.
você é parceiro do Espírito Santo na transformação da tua vida. Ele não vai descer aqui, tocar no teu coração e você fechar os olhos e dizer: aconteceu. Transformai-vos pela renovação do vosso. Paulo, ao escrever aos Efésios, diz: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento ou sentido. Já ouvi o pastor pregando, tem 3 anos que eu estou na igreja, nunca faltei nenhum culto, ouço ele pregando todo dia. Já está chata as mensagens. Olha aqui para mim: no espírito do vosso entendimento ou sentido, vos renoveis. Hoje tu está entendendo no culto aquilo que você não entendeu ontem. Amanhã você vai entender no culto de amanhã aquilo que você não entendeu hoje. E a semana que vem, pastor, já ouvi tudo, tu vai entender aquilo que você não entendeu amanhã. Renovar no espírito do vosso sentido, é isso. A palavra de Deus fala comigo hoje, a palavra fala amanhã, mas o primeiro erro que cometemos é parar de ouvir. Oh, aleluia. Posso começar a mensagem então? Há 3 coisas que são critérios para a transformação de uma pessoa. Há 3 coisas que são critérios. Vou te mostrar alguns textos bíblicos. Talvez o tempo não seja propício, mas vou te mostrar alguns textos bem superficial, textos que nós conhecemos com muita clareza, só para você entender. Isso aqui ninguém criou e ninguém me passou. O Espírito Santo me revelou isso aqui lendo. Há 3 coisas que são necessárias para que haja uma transformação. Primeira coisa: reconhecimento. Repita após mim, por favor. Reconhecimento. Primeiro passo para a transformação. Aceitação. Repita: aceitação. Segundo passo para a transformação. Meu Deus, isso aqui já dava uma mensagem isolada, não dava? Um estudo de 3 dias aqui para nós detalharmos cada um, mas vou passar bem por cima rapidinho. Qual que é o terceiro passo, pastor, para a transformação? Ação. Repita após mim então: reconhecimento, aceitação e ação. Lembra que eu falei sobre a questão da atitude? É ela que me revela quem é quem. Porque o pastor não conhece meu coração, e nem preciso conhecer. As suas atitudes revelam o que está no teu. Por isso que o autor diz: a boca fala do que o coração está. Ações revela aquilo que está dentro. Pronto, Zé Fini. 3 passos para a transformação. Primeiro, reconhecimento. Qual que é o segundo? Aceitação. E o terceiro? Ação. Aí eu falei que eu vou te mostrar na Bíblia, porque foi revelação isso aqui. João capítulo 6. Você quer ir lá? Vai lá na sua Bíblia, por favor. Só para nós, eu disse que não vai dar tempo de ler, porque o tempo não permite, mas só para nós termos um cenário histórico, um pano de fundo. Eu vou passar por cima aqui rapidinho, dando algumas informações para você entender. João capítulo 6, Evangelho de João. Jesus está pregando e tem uma multidão lhe seguindo. Jesus prega do lado de cá do mar da Galileia, tem gente. Quando Jesus atravessa o mar da Galileia, o povo dá uma olhada e diz: cadê ele? Nós vimos discípulos sair, mas ele não. Mas ele não está aqui, é sinal que ele está do outro lado. Não sei como ele foi, mas ele foi. Ninguém sabia, só os discípulos, que ele havia pela madrugada andado sobre as águas do mar da Galileia, encontrado com os discípulos e chegado do lado de lá. Por isso que a multidão está atônita, dizendo: cadê ele? Ele estava aqui, sumiu o homem. Mas eles estavam impressionados, diz o texto. Não me vem agora à memória, e eu disse que eu não vou ler, porque para não perdermos tempo, o versículo, mas está no capítulo 6 aí, se alguém achar, me ajude. Que eles o seguiam pelos milagres, pelas curas que ele operava, fazia. Qual? O 2. Seguiam uma numerosa multidão, porque eles viram o que ele operava, os milagres, as curas.
E aí o povo está atônito com aquilo da Lírio. No meio do processo, depois de 2, 3 dias, o texto não me diz claramente, acontece que aquele povo não tinha comida. E aí Jesus faz um negócio extraordinário, multiplica o pouco que tinha. Aí eles ficam mais doidos ainda por Jesus, e reconhece que precisavam de Jesus. Primeiro passo, tem muita gente dentro da igreja reconhecendo. Agora eu vou para o segundo, segura lá. Esse povo não atravessou o mar da Galileia atrás de Jesus por acaso não, irmãos. Eles reconheciam que precisavam de Jesus, reconheciam que tinham necessidade das curas que ele operava, dos milagres que ele fazia, do sobrenatural que ele realizava. Ele era diferente de todos os rabinos da época, ensinava de uma forma diferente, o que acontecia era diferente. Ele diz: nós precisamos de um mestre como esse. Reconheceram que precisavam acompanhar Jesus. Um olha para o outro e diz assim: tu vai, eu vou. Entraram todos. A Bíblia diz que a multidão entrou nos barcos que haviam e foram para o outro lado do mar da Galileia. Tem gente que se batiza, tem gente que vira obreiro, tem gente que reconhecendo, mas quando precisa ir para o segundo passo, não consegue viver experiências diferentes da parte de Deus. Por quê? Porque o segundo passo é a aceitar. Reconheceram que precisava de Jesus, foram para o lado de lá. Quando eles chegaram do lado de lá, Jesus está armado esperando eles. Pastor, como assim? Compreenda o texto comigo, por favor. Chegaram do lado de lá e foram para Cafarnaum. Cafarnaum era a casa de Jesus. E flecharam a casa, diz: nós queremos ouvir mais, Jesus, nós precisamos mais do Senhor. Aí, eita misericórdia, eu vou falar. Aí nós cantamos: transforma-me, renova-me. Ah, Senhor, como eu quero da tua parte a ação do teu Espírito Santo. Mas quando Jesus tem a palavra para nos entregar, para que nós possamos mudar a nossa vida, nós não aceitamos. Os caras vêm ao encontro de Jesus, e quando eles chegam ao encontro de Jesus, Jesus diz: agora eu vou decidir quem é que aceita e quem não aceita. Aí aponta o dedão para eles e diz: sabe por que vocês estão atrás de mim? Vocês querem comida, vocês estão querendo comer, só por isso. Vocês viram que eu multipliquei pão do lado de lá, vocês vieram para o lado de cá atrás disso, comida. E o que eu tenho para vocês não é isso. Olhe para mim aqui. Se esse povo continuasse acompanhando Jesus pelos motivos certos, ia ter multiplicação de peixe todo dia. Mas era o motivo errado que fazia com que eles acompanhassem Jesus. Aí Jesus reconhece o motivo, e aí recebe-os com a palavra dessa: vocês estão me seguindo por causa de comida, e o meu reino não é comida e nem bebida, o meu reino é vida eterna, e eu sou o pão da vida, e o pão que vocês vão comer vai saciar. Aí alguém levanta no meio da multidão e diz: Jesus, mas não estou entendendo o que o senhor está falando não, porque os nossos pais lá no deserto viveram a providência do maná. Aí Jesus dá uma olhada e diz assim: viveram a providência do maná, mas morreram, era comida perecível. O que eu tenho para vocês não mata, o que eu tenho para vocês traz vida, e traz vida com abundância. Aí alguns olham e dizem: eu não vim aqui para ouvir esse negócio não. Olha para mim, para você entender algo nesta noite. Você sabe qual que é o nosso problema? É que nós não aceitamos ser confrontados, porque todo confronto nos tira da zona de conforto, e ninguém gosta de ficar fora da zona de conforto. O tempo é muito, mas eu vou explicar rapidinho para você. Existem duas linhas da psicologia, que a gente só acha que existe o psicólogo, mas existem duas linhas diferentes de aplicar a psicologia. A primeira chama psicologia de autoajuda. Sabe o que é psicologia de autoajuda? Eu converso com a Saline, eu descubro o problema da Saline, e eu vou tentar ajudá-la, maquiando o problema dela.
Saline, você é uma vencedora, para de pensar assim, você é conquistadora. Tem alguma coisa parecida com as nossas mensagens de hoje? Psicologia de autoajuda é bom, nos faz sentir bem, só que não resolve o problema. Sabe no final o que vai acontecer? O psicólogo não vai resolver o teu problema, e se ele resolver por pouco tempo, ele vai colocar remédio em você, para mudar as reações do seu cerebelo ou do cérebro. Calmante funciona para isso, viu? Cuidado com o tal do calmante, para mudar as suas reações cerebrais, porque você não conseguiu se ajudar. Por isso que se chama autoajuda. Existe uma outra linha de psicologia chamada psicologia de confronto, e eu descobri lendo a Bíblia quem é que inventou ela: Jesus. Os caras estão vindo em Jesus porque queriam comida. Jesus falou assim: eu vou confrontar eles, porque talvez, se eles perceberem o real motivo que eles me acompanhem, eles acordem e mudem a forma de pensar. Aí Jesus, vocês querem comer, vocês não querem o que eu tenho é vida eterna. Aí um olhou para o outro e disse assim: rapaz, não estou aqui para ouvir esse negócio não, rapaz. Não vim aqui para ouvir isso. Queria ouvir outra coisa. Queria que Jesus passasse a mão na minha cabeça. Olha aqui, Jesus não vai, Ele vai te confrontar, porque o confronto produz em nós saída da zona e quando nós saímos da zona de conforto, é que nós percebemos o real motivo pelo qual nós estamos fazendo, sendo, falando e realizando qualquer coisa. Uns olharam e disseram assim: eu vou embora. Eu vim aqui porque eu achei que ele ia fazer do jeito que fez do lado de lá. Estou indo. E saíram. 3 passos, meu Deus. 3 passos para a transformação. Primeiro, reconhecer. Segundo, aceitar. Tem muita gente assim na igreja. Você já percebeu por que a igreja enche e esvazia? Porque disse aqui. A pessoa vem de lá arrebentada lá de fora, ela entra aqui dentro, e a palavra vai fazer ela reconhecer que ela precisa de Jesus. Aí ela chora, ela vem na frente, aceita Cristo. Ela vem no segundo culto, no terceiro culto. Tem uns que fica 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Mas quando ele é confrontado pela palavra, para que ele ou ela reconheça o seu erro e admita diante de Deus que precisa agir de forma diferente a partir de agora, ele prefere voltar. Você está compreendendo? Eu estou mentindo para você. Aí quando ele é confrontado ali, sabe o que ele faz? Não vim aqui ouvir esse discurso duro não, rapaz. O pastor está duro demais, está falando umas coisas aí que eu não estou. Aí ele volta. Só que hoje está mais fácil, viu? Porque no tempo de Jesus cada um voltou para casa. Hoje muda de igreja. Por quê, pastor? Porque na esquina da tua tem outra. Porque ao contrário do teu pastor tem outro que vai massagear o teu ego. Aí o que ele faz? Muda de igreja. Aqui não, graças a Deus. Psicologia do confronto. O que ela faz, pastor? Ela te faz acordar. Ela é um choque. Quem já assistiu o filme aqui? Filme bobo, mas um filme extraordinário para quem sabe entender a lógica, a moral da história. Tratamento de choque. Alguém já viu? O cara tinha vergonha de beijar em público, porque na infância alguém tirou o short dele na escola e ele criou um receio tremendo. A namorada dele então contrata um psicólogo chamado Baidel. E o cara era mais louco que nós tudo junto, e trabalhava no sistema de psicologia de confronto. E foi confrontando ele para ele se conhecer. E quando ele se conhecesse, então ele admitiria que precisava mudar. Essa é a moral do filme.
É um filme muito engraçado, é comédia, você vai... Mas se você souber extrair moral da história, porque tem gente que fala, não assiste filme que é bobo. Irmão, de cada filme eu extraio uma moral de uma história. Esse dia terminei um filme, minha esposa disse, filme bobo, eu disse, não, e eu aprendi uma coisa. Quem fez esse filme, o escritor desse filme, é um defensor da apologia gay. Ou se não for um homossexual, por quê? Porque no final, a moral da história é, todo homem durão por dentro é uma frutinha. A moral da história do filme. Falei para minha esposa, você não entendeu? Captei tudo, a imagem, o sentido. Porque às vezes nós não percebemos, mas são mensagens subliminares que são passadas para que o nosso consciente aceite aquilo como verdade. A psicologia de confronto faz isso, te dá um choque de realidade, para você tirar aquele verdadeiro eu de dentro da maquiagem. De dentro é um saculejo para você sair de dentro da casca. E quando você for sair, você vai dizer, a partir de agora eu preciso agir de forma diferente. Jesus, quando aqui no capítulo 6 de João usa a psicologia de confronto, ele está dizendo, eu quero saber quem realmente está comigo e quem não está, quem realmente me segue pelo ágape ou pelo agapau, quem me segue realmente pelo que eu sou ou pelo aquilo que eu posso oferecer. Aí a Bíblia diz que vai voltando, vai voltando, vai voltando, e Jesus olha para os 12 e diz assim, vocês também querem ir? E sabe por que Jesus faz essa pergunta? Não foi porque alguém manifestou nada, é porque o texto diz, e Jesus, conhecendo o coração deles, disse, vocês querem ir também? Aí Pedro, que era mais afoito e já estava vivendo o vento da restauração que eu preguei aqui quinta, se levanta e diz, não, Senhor, para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aramando biasso menevi andarabacandaraia. Olha o terceiro que eu falei aqui. Primeiro, reconhecimento. Tem muita gente dentro da igreja reconhecendo. Terceiro, ou segundo, a aceitação. Tem gente que aceita, mas quando vamos para terceiro, nós temos muitas pessoas ficando no caminho. Por quê, pastor? Porque a atitude revela na verdade quem somos. Eu disse aqui na quinta-feira que tem muita gente que não se conhece achando que se conhece. Pedro não se conhecia. Agora quando Jesus o confronta, tu me amas? Amo, pastorei a minha igreja. Aí ele fica meio perdido. Tu me ama, Pedro? Agapau. Tu me ama, Pedro? Amo. Era superficial, não dava para pastorear a igreja com um amor platônico. Aí a terceira vez Jesus muda a palavra, agora a palavra é ágape. Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar. Essa é a ideia do ágape. Aí Pedro diz, tu sabes, Senhor, eu não precisava nem responder, mas o Senhor me conhece. E Jesus está olhando para ele dizendo, mas eu quero que você se conheça. Quer viver promessa de Deus? Vamos viver o vento da transformação. Não há transformação se nós não entendermos isso aqui. Primeiro, reconheça. Reconhecer é o que, pastor? É pelo poder da palavra de Deus entender que eu preciso mudar. A aceitação, segundo passo de uma transformação, é ouvir a palavra de Deus e colocar em prática. Por isso Jesus diz lá em Mateus capítulo 7, aquele que constrói a casa sobre a rocha, vai vir vento, tempestade, mas ele vai permanecer. Mas aquele que constrói a casa na areia, está bonito, irmão, está igual a outra casa, está participando da ceia, está de gravata, está sentado no banco, está cantando um hino bonito, está pregando a palavra, mas quando der o vento sobre ela, quando o confronto vier, ele vai cair. Mas quem constrói sobre a rocha permanece. Não está certo, mas não é eu, é a palavra. Sou só certo se a palavra tiver. Sabe por que tem gente que não sai do lugar? Ele chega até um determinado ponto, mas ele não vai. Por quê, pastor? Porque não viveu a transformação por completo. Porque ele ainda não entendeu e não compreendeu. Ele não aceitou. E ele não colocou em prática aquilo que o Espírito Santo quer que ele faça para se transformar.
Um dia terminei de pregar num culto, vou contar esse último testemunho, já encerro. Evangelista da igreja, mas o sangue corria bem na beiradinha do olho. Estou dirigindo dali de volta da igreja para casa. Sabe quem tinha sido pregador? Dirigindo, dei seta, parei. Soldado do exército veio, freou a moto também. Dei sinal, ele me deu sinal. Quando eu fui entrar, ele entrou também. Até aqui tudo bem, mas aí ele apelou. Foi um erro de comunicação entre nós dois. Mas ele já parou a moto assim, já desceu. Do jeito que ele desceu, eu falei: para casa eu não levo desaforo. A chave de roda enfiada bem do lado do freio de mão. Já catei a chave de roda e decijo para ir junto. Quer vir? Eu vou também, ué. Comigo não tinha esse negócio não, me olhou estranho, vamos embora, resolveu o negócio. Aí o Jeová disse assim, ó: já entendeu, reconheceu, já aceitou, mas ainda não colocou em prática. Vou te passar numas outras aí, boca de moega, para tu ver o que é que precisa ser mudado. O cara montou na moto e saiu vazado. Graças a Deus saí vencendo nessa. Alguns anos depois, já estava aqui. Aí Deus me testando para ver se eu já havia colocado em ação aquilo que eu já havia aprendido. Estou lá em Sinop dirigindo. Quem dirige em Sinop sabe que Sinop é um dos trânsitos mais atrapalhados do Mato Grosso. Ninguém dá seta. Quem já dirigiu lá? Ninguém dá seta. Ninguém respeita a placa de pare. Você tem que cuidar. Senão você vê o SAMU e bombeiro rodando o dia inteiro. Aí lá vem eu. Cheguei na rua, olhei, passei. Mas tinha uma placa de pare escondida de trás de uma daquelas árvores. E eu não vi. E o cara veio junto comigo de moto, passou também a quase 110 por hora. E eu só acelerei, e ele me entrou na moto, saiu derrapando e foi lá na frente. E eu falei: meu Deus do céu. E o cara embarcou atrás de mim, irmão. Se fosse lá, antes da transformação, eu tinha sido pronto para a briga, pronto para entrar nos tapas, errado ou certo, Davi. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, ó: ouça. O cara, parei, quando eu vi que ele estava atrás, encostei. Ele parou do lado assim, falou assim: você não viu a placa de pare? Não. Diz: amigo, me perdoa, porque eu não vi. Não sou da cidade, não conheço as ruas aqui. Olha aqui para mim, nem eu estava me conhecendo. Me desculpa. O cara estava furioso, nós ia entrar no braço. Quando ele ouviu: me perdoa, me desculpa que eu não conheço, sabe assim, aquele espírito diabólico, satânico, saiu dele na hora. Aí ele fez assim, ó. Ele falou: rapaz, então tá certo. Tá certo, é porque eu fiquei furioso na hora. Eu disse: desculpa, não conheço nada e não vi a placa lá. Ele falou: é verdade, está de trás. Então tá bom, vai com cuidado aí. Eu disse: obrigado, desculpa pelo que aconteceu, vai embora aí numa boa. Saímos de lá quase amigos. Mas só, olha aqui para mim, haverá transformação quando nós entendermos que existem 3 passos. Reconhecimento. Você já reconheceu quem é você? Já sabe qual que é o tamanho do teu estupim? Já sabe qual que é a sua dificuldade? Agora está na hora de aceitar que Deus vai tratar contigo. Está na hora de aceitar que Deus vai te colocar numas boca quente, só para você entender que precisa transformação. Pastor, e o 3º passo? Ação. Se coloca de pé, por favor. Porque armazenar teoria não faz de mim um sábio. Olhe para mim.
Armazenar teoria faz de mim um intelectual. Você sabia disso? Pastor, existe diferença? Sim. Esses dias estava lendo uma matéria chamada Verdades sobre alguns homens que fizeram história que nós não sabemos. Einstein tinha um problema tão grande de comportamento que nem mesmo os filhos dele viveram com ele depois dos 12 anos de idade. Sabia disso? Não sabia. Os filhos de Einstein com 12 e 13 anos todos foram embora porque não aguentavam viver perto de Einstein. E é conhecido como os homens mais intelectuais da história. Olhe para mim. Intelectualidade não faz de você um sábio. Por quê, pastor? Intelectualidade é armazenar conhecimento. E sabedoria, colocar em prática aquilo que se conhece. Meu Deus. Você já viveu o vento da transformação? Pastor, ainda está faltando. Fique tranquilo. 2018 esse vento vai soprar aqui. 2018 esse vento vai soprar. E cortina de fumaça. Pastor, tem gente que não vai aguentar? Tem. Tem gente que vai sair? Vai. Tem gente que vai voltar para trás? Mas quem entender que Deus está soprando o vento de transformação para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vai chegar do outro lado dizendo: valeu a pena esperar, valeu a pena confiar. Olha para mim, para você entender nesta noite aqui, o Espírito Santo de Deus está soprando e dizendo: venhamos para o centro da vontade de Deus, porque no centro da vontade de Deus nós vamos viver transformação. Nós vamos viver transformação. E a Bíblia diz que quando nós nos transformamos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê, pastor, que eu vou fazer isso? Para experimentar, para viver promessa de Deus sobre a sua vida, para ver a mão de Deus agindo sobre a tua casa, para ver a mão de Deus agindo sobre o seu casamento, para ver milagre acontecendo sobre o teu ministério, para ver milagre acontecendo sobre a sua vida, para ver milagre acontecendo nesta igreja, para ver gente entrando enfermo e saindo curado, para ver gente entrando aqui perdido e saindo salvo. Nós iremos viver os ventos do Espírito soprando sobre esta casa, porque eu creio no poder da palavra revelada sobre a minha vida e sobre a tua vida, em nome de Jesus. Coloca a mão sobre o seu coração. Só amanhã eu vou orar aqui pelo povo. Amanhã eu quero terminar com uma oração aqui na frente, porque eu não terminei a mensagem ainda, e eu só vou chamar você para o desafio quando eu terminar. Coloca a mão sobre o seu coração, por favor. Comece a falar com Deus agora. Comece a dizer para Deus agora da tua angústia, da tua dor, da tua solidão, da tua tristeza, daquilo que te incomoda, daquilo que desvia você do foco, daquilo que te ganha pelas concupiscências. Fica tranquilo, Deus não vai te expor. Deus não vai te expor. Deus vai olhar para você e dizer: filho, se você quiser, eu estou contigo. Filha, se quiser, eu caminho junto com você. Filho, filha, se quiser, eu te faço chegar aonde eu pretendo que você chegue. Mas a atitude é sua, a decisão é sua. Mas transformai-vos, a ordem imperativa. Deus está dizendo para você nesta noite: entenda, reconheça, aceite e haja. Não aceita permanecer nas mesmas ações,
não aceita permanecer nos mesmos erros, se levanta hoje dizendo: Deus, eu estou caminhando para a promessa, eu estou caminhando para a promessa, eu estou caminhando para a promessa. Senhor, eu sei que vai doer sair da minha zona de conforto, mas eu estou caminhando para a promessa. Tem hora que você vai ser confrontado para você entender que precisa se levantar, que precisa reagir, que precisa agir para viver o melhor de Deus sobre a sua vida. Em nome de Jesus, receba nesta noite esta palavra profética. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esta igreja, que haja prosperidade, que haja paz, que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus se cumpra neste lugar, porque nós começamos 2018, nós começamos o ano da promessa, e o vento da restauração já está soprando, o vento da transformação já está soprando. Nós viveremos o mover de Deus nesta casa. O vento da transformação está soprando. Não dá para permanecer do mesmo jeito, não dá para ficar da mesma forma. Eu fico grato a Deus quando eu vejo alguém dizendo: pastor, eu reconheço o meu erro, pastor, eu aceito que eu preciso mudar. Mas mais contente eu fico quando alguém se levanta e diz: a partir de agora eu não pratico mais as mesmas ações, a partir de agora eu começo a mudar as minhas atitudes. Para viver a verdadeira transformação de Deus, nós precisamos entender que esses 3 passos são necessários. Olha para mim aqui em nome de Jesus. Eu terminei 2017 dizendo: Deus, eu não derramo mais nenhuma lágrima aqui por causa da dor. Porque se alguma lágrima que eu derramei nesse ano de 2017 foi por angústia, foi por ver que a coisa não estava funcionando, foi por ver que a coisa não estava acontecendo. Você sabe por que eu estou pregando esta mensagem aqui? Porque durante uma semana eu passei acordado durante a madrugada, uma semana inteira.